Considere todos os anagramas possíveis de serem formados com as letras da palavra legado, no qual as vogais não estejam em ordem alfabética. Assim, determine e escreva a quantidade desses anagramas. Bom, a palavra legado, como já foi escrito ali, nós observamos claramente, são 6 letras, entre as quais 3 vogais, A, E e O. Se nós nos preocuparmos apenas com a quantidade total de anagramas, ou seja, ignorando a condição de que as vogais não estejam em ordem alfabética, como são 6 letras distintas, nós podemos, cada anagrama é uma permutação dessas 6 letras, nós podemos então fazer um total de 6 fatorial, ou seja, 720 permutações entre essas letras, o que nos dá, de maneira consequentemente, 720 anagramas distintos. Bom, mas aí dentro dos 720, dentre esses 720, o problema nos questiona sobre a quantidade daquelas em que as vogais não estejam em ordem alfabética. Então, lembrando aqui, as vogais, as letras E, A e O, de modo que entre essas 3 letras, elas podem ficar em alguma ordem, elas sempre vão ficar, evidentemente, em alguma ordem entre elas. Por exemplo, a própria ordem E, A e O, não necessariamente uma letra após a outra, mas nessa ordem, E, A e O, que é inclusive a ordem em que essas letras aparecem na palavra legado, na própria palavra, primeiro aparece a letra E, depois aparece a letra A e depois aparece a letra O. Essa é uma ordem possível. Ora, mas entre elas nós poderíamos fazer, além de E, A e O, mudando para um outro anagrama, elas poderiam até manter essa mesma ordem, mas poderia aparecer em alguma outra ordem. Digamos a ordem E, O e A. Ou ainda poderiam aparecer na ordem O, A e E. Ou seja, variando a ordem entre elas, nós temos um total de 3 fatorial, já que são 3 letras distintas, ou seja, 6 ordens possíveis entre essas letras especificamente. Então aqui eu vou até escrever essas 6 possibilidades. Além de O, A e E, temos O, E e A, e ainda teríamos A, O e A, E e O. Essa última sendo exatamente a ordem alfabética. Bom, então os 720 anagramas no total, eles vão se distribuir nesses 6 tipos, de modo que não há qualquer razão para nós imaginarmos que um determinado tipo tenha mais ou menos anagramas do que outro tipo. Ou seja, nós vamos pegar os 720 no total e ao dividir por 6, o que vai nos dar 120, esse resultado nos mostra a quantidade de cada um dos 6 tipos, ou seja, os anagramas em que as letras, as vogais, aparecem na ordem E, A e O, são 120. Os anagramas em que as vogais aparecem na ordem E, O e A, são outras 120. O, A e E, outras 120. E assim por diante, ou seja, cada um dos 6 tipos mostra um total de 120 anagramas. Então, desses 6 tipos possíveis, e apenas um deles, tem as vogais em ordem alfabética. E todos os outros tipos, ou seja, são 5, as vogais não aparecem em ordem alfabética. Então, o número de anagramas em que as vogais não aparecem em ordem alfabética é dado por 5 vezes 120, ou simplesmente há um total de 600 anagramas, que é a resposta.